Cândido Mota, hoje, dia 20 de julho de 2024, o professor Luiz Fernando Giroto. Então, a questão fundamental, né, tem sido aquela a partir da qual o nosso querido futebol, entre outros esportes, como basquetebol, voleibol, natação, tem crescido muito o ciclismo, né, para efeito assim recreativo. E a gente acompanha pela TV também o ciclismo na Europa, né? É bem popular na Europa. Por exemplo, a Volta da França, tal, né? Tem passado aqui no Brasil em alguns canais aí esportivos. Mas o fato é que essa releitura do futebol, né? Vamos pegar o futebol, que é um esporte de massa e é a fonte de violência principal. Então, as violências nos outros esportes, natação, voleibol e basquetebol, praticamente não acontecem. Se acontecem, são bem leves, né? Lógico, tem problema administrativo, né? Em todo lugar, e quando tem problema vai lá e resolve, quer dizer. E aí tem uma intervenção, as confederações, etc. Mas o futebol em si, ele chama atenção. Ele porque pelo volume de recursos também, né? Ao mesmo tempo, ele tem um investimento financeiro de patrocínio, né? Então, por exemplo, no Campeonato Paulista, né, no próprio Campeonato Brasileiro, nas camisas dos times, tanto existe o patrocinador master, como existem aqueles patrocinadores mais master do campeonato, existe o master da camisa, que é um outro master, existe aquele complementar da camisa, enfim, é uma massa de recursos que vem junto com a televisão, junto com os programas de sócio torcedor, junto com a compra de ingressos avulsos, né? Ah, recentemente até saiu até um indicador que a Arena Allianz Parque do Palmeiras, ela tem uma sustentabilidade super importante, né? Ela é bem sustentável, assim, tem essa questão ecológica. Interessante, quer dizer, aí comparou com outras arenas da Europa, né? A contar que essa do Palmeiras aqui em São Paulo, capital, ela tem algumas novidades, né? E que a tornam né? Um local especial nesse aspecto da sustentabilidade. E até verde, né? A cor do time, a cor-chave do time é verde. Então, o que que eu digo para vocês? Que quem sabe, né? Se nós uma hora pode amadurecer uma campanha nesse sentido, assim. Foi algo que eu lembrei agora pela manhã. Tem uma cena do Ayrton Senna quando ele em 1994, que ele passa por Paris, pela França, e aí ele é convidado a dar um pontapé inicial lá no jogo do Brasil. A seleção brasileira faz um amistoso ali contra um combinado, alguma coisa nesse sentido. E aí o Senna tá por lá, aí o pessoal aplaude, né? O pessoal lá que tá lá em Paris, na maioria de franceses, né? Ficam super contentes com a presença do Senna lá e todo mundo aplaude e tal. E o Senna faz a bola rolar lá. Depois ele sai de campo e tem o jogo, né? Então aproveitaram a passagem dele por lá para ele fazer essa participação especial dentro daquela ideia do Senna como uma estrela assim supra esportiva, né? Integrada com vários esportes. Até porque é comum também, né? Você ter cenas cenas, né? Do Ayrton Senna na prática de esportes também, tanto no sentido recreativo como preparação física. Então ele acabou, agora recentemente, nos últimos anos, houve uma decisão aí do Congresso Nacional para que ele se tornasse o patrono do esporte, né, brasileiro, quer dizer, é interessante. Bom, mas e aí? Né? Essa discussão, ela vai aonde? Então, quem sabe? Quem sabe? Eu não posso afirmar porque eu não tenho como influenciar isso assim, né, diretamente.
mas eu posso supor. Quem sabe chegará o momento do próprio Instituto Ayrton Senna, ao reconhecer que as crianças começam a ser levadas ao futebol e já contratadas, né? Então, outro dia teve uma criança aqui de Assis, município próximo a Cândido Mota, que foi contratada pelo Palmeiras. Eu li na internet isso, quer dizer, a família foi toda para São Paulo, a criança já começou a treinar lá. E aí, acho que foi o Romário, né? O ex-jogador Romário, hoje senador, ele chegou a comentar, mas do jeito que tá assim essa motivação europeia de contratar jogadores brasileiros, vai chegar um ponto que eles vão começar a contratar a criança, não sei se ele usou essa expressão no berço, ou vai na maternidade para contratar um jogador, porque estão contratando cada vez mais. Então, não é verdade que a criança está fora do futebol, a criança está dentro, tanto no ponto de vista recreativo como no âmbito profissional. Então, porque começa a fazer essa participação da criança em campeonatos sub-12, né, abaixo de 12 anos, sub-14, e aí daqui a pouco essa criança se torna um adolescente, já começa a poder jogar, aí ela tem 18 anos, com 18 anos ela pode ir para a Europa. É o caso do Endrick, né, uma recente contratação do Real Madrid. Então, quem sabe, partindo dessa referência daquele pontapé inicial do Senna, que foi uma cena assim de, digamos, 1 minuto e meio, né? Mais ou menos assim, uma cena curta. Mas é o Senna, entendeu? É o Ayrton Senna. Ele tem um peso, ele é o patrono do esporte. Quer dizer, quem sabe uma campanha com o Senna pode ser um caminho assim para se repensar assim uma nova lei específica do futebol que cria esse compromisso de que as partidas não são simplesmente partidas, elas são encontros sociais, elas têm retorno, né? Tem que ter um retorno social. Então, esse episódio do Rio Grande do Sul, você vê, é um episódio lamentável. É super triste essa emergência climática e crise social, né? As pessoas num sofrimento assim, praticamente um sofrimento de guerra no Rio Grande do Sul. Então, o que aconteceu? Os clubes dedicaram alguns jogos, né? E, as, e, as, e a renda líquida dos jogos, né? O que sobrou de dinheiro para doações para o Rio Grande do Sul. Então, quem sabe isso não pode ser uma prática constante. Toda partida de futebol ter um enfoque social e isso ser divulgado antecipadamente. Sabe essa partida aí, Corinthians e Cruzeiro, que vai ter aí? Então, Cruzeiro, né, o time lá de Belo Horizonte, do estado de Minas Gerais. Então, essa partida vai reverter recursos pelo sorteio que a gente fez para a APAI. Né? A APAI é uma entidade social que cuida de crianças com deficiência intelectual. Então, vai lá o dinheiro para a APAI. Né? E assim por diante, quer dizer, esse jogo do Atlético Paranaense, o denominado Furacão, com o Bahia, lá em Curitiba. Como é que vai ser? Vai ser a doação, aí foi sorteado o Hospital Pequeno Príncipe, lá de Curitiba, quer dizer, cuida de criança também. Então quem sabe, pela força do Senna, do Instituto Ayrton Senna, isso possa ser pensado. O Senna como esse patrão do esporte, que deu o pontapé inicial lá no Jogo do Brasil em Paris, em 94, quer dizer, tínhamos ali, né? Foi isso, né? Foi isso. Se eu errei alguma data aí, né? Enfim, mas a Copa de 94 ela foi nos Estados Unidos, né, da América, mas o Brasil foi na Europa jogar, quer dizer. Então tem esses detalhes assim, né, que são possíveis, né, de acontecer. Você viaja para um lugar e depois a Copa não é naquele lugar. A Copa não foi na Europa, né, em 94. A Copa foi, nossa, em 94 ela foi nos Estados Unidos da América, né? Então, quem sabe essa capacidade integradora do Senna, né, como uma pessoa que
atuou pelo Brasil, representou o Brasil, né? Comunicava o Brasil por ser brasileiro e também por, né, meio assim que por acidente, né, ele não foi algo assim que ele criou assim propositalmente assim, né? Mas foi a circunstância do trabalho dele que gerou isso, quer dizer, ele achou interessante ter o capacete com as cores do Brasil, depois o envolvimento com a bandeira, né, assim, no sentido de nas vitórias mostrar que enfatizar, né, essa característica, um Brasil vencedor, né? Brasil que dá certo, que é bom, né? Que busca o aperfeiçoamento. Então, quem sabe seja aí. E aí, criar uma lei do futebol não para tirar direito do jogador, porque não faz sentido. Realmente, o jogador é a chave. O jogador é a chave do espetáculo. Sem a bola bem jogada, não tem futebol. Por outro lado, talvez numa nova lei, evitar certos abusos, né, e criar um regime especial para os times menores, para que os times menores tenham uma liberdade maior, quer dizer. Então você pega assim, o orçamento igual do Palmeiras, né, do Corinthians, de grandes times como o Flamengo. Você tem uma capacidade de contratação, pagamento, né? Agora os times menores não. Então você não pode, mais ou menos nesse regime de pequena empresa. Nós temos no Brasil aí o regime de pequenas e médias empresas, né? Tem o Serviço Brasileiro, né, de apoio às pequenas e médias, né, às pequenas empresas, o Sebrae. Pequeno empresário e tal, quer dizer, ele é importante, né, o empresário de pequeno porte. Temos até o microempreendedor individual, quer dizer, uma modalidade nova também. Então, quem sabe a gente possa, numa lei futura, né, delimitar isso. Ó, um time de uma cidade de menor porte, igual Marília, igual Bauru, né, ele pode ter algumas características que não seja essa lei que pegue esses grandes clubes, né, que atinja esses grandes clubes que têm um potencial financeiro maior. Quer dizer. Então, ter também na lei esse regime especial para times pequenos, para que eles possam ser pequenos com algumas facilidades financeiras, porque a captação de recursos deles também é menor. Então, alguém que patrocina o Marília Atlético Clube, né, o MAC, Marília Atlético Clube, e o Noroeste, né, o Noroeste de Bauru, por exemplo, são dois times aí, né, do Oeste Paulista, entre outros, o próprio Botafogo de Ribeirão Preto, o Comercial de Ribeirão Preto, né, já estive por lá também. Vi o Palmeiras jogar também naquele estádio, lá de Ribeirão Preto. Então, esses times, eles precisam de algum apoio a mais. Então, talvez um regime dentro da própria lei, a previsão de um regime financeiro diferente para times menores. Então é isso aí, são ideias, né, que não estão prontas nem acabadas, mas podem ajudar no debate. Isso é importante, né? Contribuir é importante. Um grande abraço do professor Luiz Fernando Giroto, nessa manhã de sábado, com cabelos ainda rebeldes, né, e alguns serviços aqui em Cândido Mota, assim, serviços gerais também, né? Um grande abraço do professor Giroto, direto de Cândido Mota, no Brasil.